Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do nosso Conselho Superior do Ministério Público Militar, nosso órgão colegiado de cúpula. Desta feita, eu liguei aqui. Desta feita para a 297ª sessão ordinária, portanto, invocando a proteção do Senhor maior das nossas vidas, guia infalível da humanidade terrena, que Ele nos inspire, nos fortaleça e nos proteja sempre para o bom desenvolvimento dos nossos trabalhos. Cumprimento todos os que presencialmente estão conosco e também aos que virtualmente prestigiam a sessão. Dou as boas-vindas, vejo ali a doutora Hermínia, a doutora Arilma, minha eterna professora, nosso queridíssimo Alexandre Conchese, queridíssimo e recalchutado, pronto para o bom combate sempre, o nosso estimadíssimo corregedor geral, doutor Samuel Pereira, sempre fazendo as suas inspeções, e o nosso inestimável colega de concurso, doutor Luciano Gorrilhas. Uma alegria, não vejo outros, então me limito a cumprimentá-los. Saúdo o chefe de gabinete para assuntos administrativos, doutor Jorge Farias. Saúdo nossas apoiadoras, nossa secretária Gabriela Treze e nossa assessora do Conselho, a Caroline. Sejam todos muito bem-vindos, os que também nos acompanham pelo canal do MPM no YouTube. Como é praxes, a ata da 296ª sessão ordinária já se encontra à disposição de todos e ela será considerada aprovada caso não haja nenhum acerto, nenhuma retificação a ser feita, mas até o final da sessão ela está sobre o crivo abalizado de cada um dos eminentes pares. Queria dizer que esta será a nossa derradeira sessão do ano, né? Portanto, estamos nos aproximando aí da quadra natalina e do Réveillon. Antecipadamente, queria desejar a todos um Feliz Natal, um Ano Novo muito rico de bênçãos. Agradecer a cada um dos eminentes conselheiros pelo apoio, pela participação efusiva, pelas relatorias consistentes, pelos votos igualmente substanciosos. Queria agradecer pelo apoio que emprestaram à atual gestão no sentido de buscar permanentemente construir pontes e estabelecer caminhos para que a nossa instituição pudesse alcançar patamares ansiados por todos ao longo de décadas e, felizmente, agora implementado por força deste apoio imprescindível do nosso órgão de cúpula. Então, queria aqui deixar registrado a todos os conselheiros a gratidão deste que transitoriamente está à frente da instituição. Me sinto recompensado pela oportunidade que me foi dada pelo grande arquiteto do universo para poder, assim, seguindo as orientações do alto e sob a inspiração constante e permanente de Jesus, sem o qual nada do que logramos alcançar seria de fato atingido, e procuramos ser o melhor instrumento possível dele e somente dele para a consecução dos bons e elevados objetivos de transformar a nossa instituição cada vez mais numa instituição de vanguarda, numa instituição republicana, que apesar de ser mais de um século, agora mais de um século de existência, já com 103 anos, ainda precisava de evoluir em vários campos. Na verdade, a gente sabe disso, assim como nós, humanos, precisamos evoluir permanentemente. Estamos aqui neste reformatório passageiro que é o planeta Terra para essa finalidade. As instituições também passam pelo seu processo de reforma, de evolução e de transformação permanentes, né? O nosso João Guimarães Rosa, considerado um dos maiores escritores, um dos 100 maiores escritores do mundo, aliás, o único brasileiro, né, que foi considerado como tal numa pesquisa feita nos Estados Unidos, ele, num dos seus personagens, pela boca de um dos personagens, ele justamente deixou isso registrado, de que o mais belo de tudo, o mais lindo é exatamente isso: o ser humano não está acabado, está em permanente construção.
Então, nós estamos em permanente construção, enquanto aqui estamos de passagem e passagem efêmera para verter o melhor esforço na reforma íntima e no processo contínuo de mudança de postura frente às diversas circunstâncias da vida, seja no plano intelectual, moral, espiritual, as instituições também perpassam por essa mesma experiência. Então, eu queria aqui deixar registrado, neste mês de dezembro, mês que celebramos o renascimento do Cristo e renovamos em nós as expectativas por uma humanidade melhor, uma humanidade ressignificada nos seus princípios e nos seus valores, que ele possa continuar nos inspirando para nós, enquanto seres humanos, que exercemos uma atividade pública e, portanto, estamos com uma missão importante a desenvolver, que nós possamos continuadamente ter a inspiração dele para seguir adiante, ajudando a nossa instituição, ajudando os nossos colegas, membros e servidores também a evoluir e a se construir cada vez mais como seres melhores e como instituição melhor. A todos, a minha gratidão, aos membros do Ministério Público Militar, de norte a sul, de leste a oeste, agora com essa reconfiguração do Ministério Público Militar para melhor servir ao Brasil, com as novas procuradorias, os novos ofícios de representação, com os novos quadros da instituição. Felizmente, estamos agora com mais 18 colegas, né? Concluímos o ingresso de todos os que foram aprovados no nosso derradeiro certame. Estamos com o time completo, doutora Lourdes, cerca de 85 membros, né? Éramos 79, agora estamos imensamente reforçados, porque, por incrível que pareça, 6 membros faz uma diferença grande, né? E, felizmente, também estamos praticamente com todas as nossas novas unidades inauguradas. Teremos agora no próximo dia 18 de dezembro, porque o trabalho não para, doutora Hermínia, e pela primeira vez eu não vou estar, não terei possibilidade de estar presente na inauguração do ofício de Rio Branco, da nossa nova unidade, mas estaremos lá muitíssimo bem representados pelo nosso vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Militar, doutor Roberto Coutinho, que já aceitou a incumbência e estará, portanto, em Rio Branco, né? Os conselheiros que também assim o desejarem ficam à vontade para poder também nos honrar, nos prestigiar, porque esta é uma obra coletiva, não é uma obra de um gestor, é a obra, como eu disse, eu sou mero instrumento, né? Mas sem a vontade dos nossos colegas, nada disso estaria hoje se evidenciando, se concretizando. Então, aqueles que desejarem acompanhar o doutor Roberto Coutinho, né, nós já designamos também o doutor Cícero Coimbra Neves para que possa dar o respaldo ao doutor Coutinho nesse deslocamento até a unidade de Rio Branco. E dia 18, então, nós fechamos o Arco Amazônico, que é algo extraordinário. Portanto, nós estaremos em todas as capitais da Amazônia. Isso daí é algo que eu tenho que também deixar registrado aqui, os nossos permanentes agradecimentos ao doutor Augusto Aras. Hoje, inclusive, tive a oportunidade de conversar com ele, de destacar, enaltecer e dar notícias a ele, embora ele já tenha deixado a chefia do MPU, doutor Gonê, que recebeu também a nossa manifestação de muito sucesso na sabatina de amanhã, sabe disso, mas o doutor Aras foi fundamental nesta revisita ao princípio da unidade, né, que, consagrado pela Constituição. Na verdade, nas anteriores gestões do MPU, não passava, às vezes, de um arremedo, e muitos não percebiam a importância de que os 4 irmãos ou co-irmãos, os 4 ramos, pudessem ter o olhar equilibrado, ponderado e equitativo da chefia do MPU. Vamos dialogar com o doutor Gonê, que também é um homem de elevado espírito público, para que se mantenha essa tônica, doutor Conchese, porque isso é que nos fez maiores, nos fez engrandecidos e nos fez integrar de fato a constelação do MPU formado por 4 estrelas,
né? O MPF, o MPT, o MPM e o MPDFT. Portanto, e nós, na condição de ramo decano, nascido nos idos de 1920, nós precisávamos mostrar a nossa cara e dizer a importância do trabalho que nós desenvolvemos pela nossa República. E de igual forma, e os conselheiros sabem bem, do esforço que foi empreendido para a recomposição do nosso orçamento, porque nós estamos, e doravante mais do que nunca, maiores também na presença territorial, maiores no número e também maiores na importância constitucional para os fins de exercer com muito mais evidência, com muito mais eficiência, cumprindo os requisitos do artigo 37 da Carta Magna, o nosso trabalho que é insubstituível e é indelegável. Mesmo havendo permuta, nós sabemos que a permuta não alcança os 4 ramos. Portanto, nós precisamos estar unidos, mas cada qual na sua trincheira, exercendo bem o seu papel. É isso que estarei conversando com o doutor Paulo Gonet, então logo ele assuma. É isso que eu registrei ao doutor Aras com a nossa gratidão por ele ter recomposto para este ano o nosso orçamento e se projeta para o ano que vem também a perspectiva de anos mais afortunados, onde nós não precisemos, ao fim e ao cabo, estarmos em situação em que há uma desigualdade entre os 4 ramos no tratamento, especialmente na época em que se tem que arcar com os passivos. Então, essa conversa, esse diálogo foi desenvolvido, essa nova mentalidade foi inculcada e eu penso que daqui por diante é um caminho que tende a ser irreversível. Então, eu queria registrar com muita alegria esses avanços, dizer da nossa satisfação aos nossos pares de que nós chegamos a dezembro, portanto, às vésperas de um ano novo, mais revigorados para caminharmos na direção cada vez mais certa. Digo mesmo aos colegas, doutor Luciano, que também tem uma formação espiritual muito elevada, e sei que os colegas também, os demais colegas, que nós estamos permanentemente na direção da verdadeira luz. A luz nos atrai. A luz nos atrai. Somos seres lucigênitos. Então, é incontornável esse caminho. Pode demorar um pouquinho mais ou menos para uns ou para outros, mas esse é o caminho natural que todos nós, seres fadados à luminescência, chegaremos um dia. Então, que todos possamos, em 2024, caminhar com muito mais intensidade na direção da luz, fazendo mais e melhor pelo Brasil, fazendo mais e melhor pelo Ministério Público Militar, fazendo mais e melhor pelas nossas famílias, pela nossa família laboral, pelos nossos colegas de trabalho, pelos membros, nossos colegas membros, nossos colegas servidores, e por isso mesmo é que eu registro a todos, quero deixar registrado a todos que nos acompanham também pelo canal do MPM do YouTube, nesta última sessão do ano, o meu muito obrigado por todo o esforço que realizaram, que Deus os recompense, que Deus os inspire permanentemente e que todos tenham uma quadra natalina muito feliz e que tenham 2024 muito mais promissor, cheio de gratas realizações. Queria, na fase de comunicações da presidência, dizer da nossa alegria de ter recebido da parte da presidência do STM o apelo para que o MPM esteja lado a lado com a nossa Corte Superior, com a nossa JMU, nossa co-irmã, inclusive, nós somos irmãos siameses, nascemos no bojo do mesmo decreto, 14.410 de 1920, e naquela altura, se não me engano, fomos criados como irmãos univitelinos, e para o bem do Brasil, porque completamos em 30 de outubro próximo passado, completamos 103 anos. A dizer, portanto, que temos uma longevidade que nos recomenda a República. Digo mesmo que nenhuma instituição chega a uma longevidade tão grande se não tiver demonstrado a sua importância para um país.
E a nossa longevidade ela está atrelada a fatores de estabilidade, fatores de equilíbrio, a fatores de responsabilidade no cumprimento das missões que foram, ao longo das constituições pátrias conferidas à nossa instituição e à JMU. Nós, praticamente, desde que figuramos nas cartas constitucionais, não nos ausentamos mais do bojo desse documento fundamental. Só tivemos, parece, foi a de 37, né? A polaca, que não contemplava a nossa JMU, é isso, né, Caroline? Se não me falha a memória, né? Mas, enfim, em todas as outras, nós fomos constitucionalizados a demonstrar, doutor Samuel, a importância da JMU e a importância do Ministério Público Militar. Desde 1951, estamos lado a lado com os outros dois ramos, MPT e MPF, e na sequência incorporamos o nosso irmão caçula, que foi o MPDFT. E tudo no afã de dividir bem, de repartir bem as diferentes atribuições. Não somos, doutora Hermínia, melhores nem piores, somos de mesma estatura constitucional, com o mesmo propósito de servir com eficiência, com responsabilidade, com probidade ao nosso país, à nossa República Democrática. Então temos que saudar isso também e dizer da nossa alegria de ter recebido o apelo do brigadeiro, tenente brigadeiro do ar, Francisco Joseli Camelo, o apelo para que nós possamos ajudá-lo e nos ajudar, porque esse é um sonho também que nós acalentávamos há muito tempo, que é a ampliação da competência, doutora Lourdes, da Justiça Militar. Hoje nós estamos atrelados à competência penal. Há aqui e acolá algumas iniciativas a demonstrar que há espaço para isso, né, na área da tutela coletiva. Mas é prioritário que isso esteja amalgamado num dispositivo legal, para que haja o respaldo e não haja qualquer discussão em torno da nossa legitimidade ativa, em que nós não precisemos no futuro de estarmos ladeados por outro ramo e participar apenas como legitimados facultativos, mas temos a legitimidade ordinária para poder desenvolver bem o nosso trabalho na tutela do patrimônio militar, na tutela dos nosocômios militares, na tutela da saúde militar, do meio ambiente militar, na saúde, enfim, de todas as atividades que envolvem as três Forças Armadas Nacionais. E, neste sentido, eu saúdo muito a proposta de emenda constitucional que está aguardando distribuição no Senado da República, em que ficou explicitado justamente esta dicção. Artigo 109 acrescentaria o parágrafo 5º, onde ficaria dito assim: compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar monocraticamente os crimes militares cometidos contra civis, as ações judiciais contra atos disciplinares militares e as ações em matéria administrativa militar, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Então, é uma dicção bem mais abrangente. Acho que valoriza sobremaneira a nossa especialização, doutora Lourdes. Me parece que, ao ampliar a competência da Justiça Militar, esta proposta, que esperamos tramite com a brevidade necessária no Congresso Nacional e alcance o respaldo dos senhores senadores da República e depois dos senhores deputados, possa, de fato, configurar uma racionalização melhor da distribuição da justiça, das competências das justiças federais no Brasil. A nossa justiça é uma justiça federal especializada e, portanto, não está concorrendo com a Justiça Federal Comum, está apenas absorvendo, dentro dessa projeção de competência que esperamos vá à frente, uma parcela de competência em decorrência do seu viés de especialização, que é algo que nos valoriza sobremaneira. Hoje, nos nossos concursos, já temos a submissão dos candidatos a processo civil, a direito civil,
a direito administrativo, a direito administrativo militar, enfim, a direito disciplinar militar, e, portanto, há perfeitamente sintonia com esta perspectiva de ampliação de competência. E vejam como este Conselho esteve sempre certo quando projetou a ampliação da nossa presença pelo vasto território nacional, porque nós estamos agora com mais um fator de risco na nossa fronteira do Brasil com Guiana e Venezuela. Nós já tínhamos lá a Operação Acolhida e agora estamos com este risco de conflagração que está no seu princípio, mas obviamente reclama a presença do Ministério Público Militar também, diria eu, e falei isso esta semana durante evento em Guaratinguetá, na formatura da AFA, disse isso ao ministro da Defesa e disse isso ao ministro Joseli, que é fundamental que a Justiça Militar também tenha mais, pelo menos, 2 auditorias ou 2 varas federais militares, pelo menos na região norte. Não é possível que o Ministério Público Militar alcance essa expansão fundamental para o Brasil e saudada hoje por todos, reconhecida por todos os atores do sistema de justiça, mas sem que tenha juízo militar, especialmente nas áreas de fronteira, né? O ministro se sensibilizou e vão desenvolver conversas que esperamos sejam frutuosas, né? Então, eu queria saudar imensamente essa iniciativa. Eu, em 1994, antes de ingressar na casa, cheguei a lançar, doutor Carlos Frederico, um trabalho, né, foi o primeiro trabalho nessa área, que foi o Direito Administrativo Militar pela Editora Forense. Naquela ocasião, eu defendia, no capítulo 4º desse livro, justamente a ampliação de competência, mais ou menos nesses moldes que agora se projeta. Então, eu fico feliz de ver que o tempo passa, mas o acerto das nossas perspectivas vai se demonstrando ao longo do tempo. Às vezes a gente sustenta umas teses, quantas teses do doutor Carlos Frederico e outros colegas sustentaram aqui neste Conselho, que depois se mostraram hábeis. Inclusive essa que o doutor Carlos Frederico tem um apreço muito grande, que é a tutela do patrimônio militar, que nós precisamos cada vez mais avançar, né, com a consistência necessária. Então, eu queria saudar muito entusiasmadamente esta iniciativa. Conto com o apoio de todos os conselheiros e de todos os membros do Ministério Público Militar espalhados pelo Brasil. Estamos levando também esse tema e já convidei o brigadeiro Joseli para que ele esteja no Conselho, na próxima reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, para que ele, de viva voz, também possa pedir o apoio, o respaldo dos procuradores gerais, que são aqueles que lidam mais de perto com os senhores senadores, com os senhores deputados em cada estado da federação, que a gente tem que desenvolver uma espécie de corrente do bem, porque certamente que aqui não há como impedir que essa proposta siga um trâmite ágil e que se construa uma solução positiva, porque melhora o perfil da Justiça Federal brasileira. Não se tira propriamente competência, porque vai ficar no âmbito da jurisdição federal, só que apenas se distribui melhor. Essa parcela que hoje está com a jurisdição federal comum passaria para a jurisdição federal militar. E, nesse sentido, nós temos que aplaudir a iniciativa. Eu já disse ao nosso presidente do STM que pode contar incomensuravelmente com o nosso apoio e tenho certeza com o apoio de todos os colegas do Ministério Público Militar brasileiro, né? Então, eu queria deixar assente essa novidade, né? Que fechando o ano com essa boa nova. E eu acho que nós temos que ampliar a importância da jurisdição militar brasileira, até para a gente demonstrar o valor. Muitos, doutora Lourdes, advogam a tese de que são poucos feitos para ter uma estrutura assim, mas não é por conta da falta de vontade e de interesse do Ministério Público Militar, que sempre, aliás, defendeu. O doutor Coutinho participou de diversas lutas, doutor Giovanni, enquanto presidente da associação, doutor Bortoli, participando passei a pauta, né? Intensamente dessas lutas em prol da ampliação. Nós já tivemos fases em que fomos colocados literalmente contra a parede,
como se não tivéssemos uma importância ou né, um relevo para a República, e nós provamos ao longo do tempo e cada vez temos demonstrado isso. Então, nós queremos continuar demonstrando a importância da jurisdição militar para o Brasil e da atuação de um parquê especializado. Sei até que a Defensoria Pública da União hoje pensa em dar um passo atrás para especializar também um dos seus ramos da Defensoria, para que possa ter assento diretamente perante a Justiça Militar, como outrora ocorria com os advogados de ofício, né? Isso é uma tese de um colega ex-procurador, ex-defensor público geral, e esperamos que também vingue, porque aí a triangulação processual vai estar completa, né? Esperamos que dê tudo certo, né? Eu queria também, ainda nessa fase de comunicações da presidência, compartilhar com o Conselho. Nós estamos fechando o ano literalmente com muito júbilo, pelo fato de também termos tido o reconhecimento da Corregedoria Nacional do Ministério Público e, portanto, do Conselho Nacional em várias das nossas iniciativas. Então, eu queria saudar aqui... Foi engano. Eu queria saudar o doutor Cícero Coimbra Neves, que liderou esse projeto, e toda a sua equipe, que nos permitiu receber o certificado de boa prática resolutiva ao projeto EIPM do Ministério Público Militar, por sua relevância em prol de uma atuação ministerial proativa, com significativos resultados sociotransformadores para a comunidade. Então, essa foi a primeira certificação que recebemos ontem, numa cerimônia ocorrida no auditório do Ministério Público do DF. E também eu queria aqui saudar com muito entusiasmo, ainda dentro das boas práticas, eu queria saudar o doutor Soel Arpini e todos os colegas que estiveram e que estão à frente da Força-Tarefa da Operação Química do Ministério Público Militar, que também teve a certificação de boa prática resolutiva pela sua relevância em prol de uma atuação ministerial proativa com significativos resultados sociotransformadores para a comunidade. É a nossa primeira força-tarefa, coordenada pelo Dr. Soel Arpini, mas que também tivemos nesse grupo a doutora Andréa Marangoni, o doutor de Morvan, a doutora Maria da Graça. Nós tivemos também a colega Cristiane, recém-ingressa na casa, que atuou por um tempo. Tivemos aí agora o Murilo, que está lá à frente, vai estar reforçado agora com a presença de mais 3 colegas, mas é uma força-tarefa exemplar e nossa instituição tem que se orgulhar, e essa certificação demonstra o acerto também deste Conselho, quando autorizou, como deve acontecer, a composição dessa força-tarefa e as diversas prorrogações do seu prazo de duração. Então, saúdo muito entusiasmadamente esta certificação de boa prática e cumprimento na pessoa do Dr. Soel Arpini todos aqueles que integraram e que integram e que integrarão essa força-tarefa do Ministério Público Militar. Repito, a primeira da nossa instituição. Queria também saudar na pessoa do Dr. Alexandre Reis de Carvalho o projeto Mais que Vencedores do Ministério Público Militar, que também recebeu a certificação por sua relevância em prol de uma atuação ministerial proativa, com significativos resultados sócios transformadores para a comunidade. É o CNMP reconhecendo o valor da nossa instituição. Saúdo também a colega Nádia Nassif Palma, que participou juntamente com o colega Alexandre Reis de Carvalho, o colega Soel Arpini e o colega Cícero Robes Coimbra Neves, que receberam e apresentaram os projetos para os membros da Corregedoria Nacional, do que resultou essas certificações, que nos eleva muito a estima, né, doutor Carlos Federico, mas também aumenta a nossa responsabilidade para os próximos anos. Então, não poderia deixar de enaltecer e destacar e salientar que tive muito orgulho de receber essas certificações ontem num auditório repleto de atores do sistema de justiça. Quero registrar os nossos agradecimentos ao Corregedor Nacional, doutor Oswaldo Dalbuquerque, que presidiu a sessão,
e agradecer pelo apoio, parabenizá-lo pelo trabalho à frente da Corregedoria Nacional, ele que está hoje participando de sua última sessão do Conselho Nacional do Ministério Público. Peço, inclusive, aos colegas, se puderem, comigo, aprovarem uma moção de aplauso e de reconhecimento ao trabalho do Dr. Oswaldo, que nós o façamos porque ele realmente nos ajudou muito a evoluir e desenvolveu uma forma de inspeção correcional que procurava mais identificar as virtudes do que as imperfeições. E nisso, ao mostrar as virtudes, ele mostrou que nós podemos alcançar patamares muito mais elevados de qualidade na prestação do nosso serviço. Então, se todos concordarem, permaneçam como estão. Aprovada a moção, que vai em nome deste Conselho, com as nossas homenagens ao senhor Corregedor Nacional, Oswaldo Albuquerque Lima, a quem nós cumprimentamos pelo extraordinário mandato que realizou à frente da Corregedoria Nacional. Queria também, caríssimos, nesse sentido, também cumprimentar, enaltecer e destacar o trabalho da doutora Eliseta de Paiva Ramos, que, a despeito do período curto, né, de interinidade, ela equacionou muitos problemas que estavam pendentes, que ficaram a aguardar outras instâncias se pronunciarem, mas teve muita coragem, muita determinação, muita força para poder impulsionar soluções que eram essenciais, especialmente, caríssimo doutor Bortoli, Vossa Excelência, que participou de diversas reuniões também, substituindo este que vos fala nas minhas ausências, e pôde ver a tenacidade, a força e a coragem com que ela assumiu frentes difíceis após uma gestão extraordinária do doutor Augusto Aras. Ela assumiu, não deixou a qualidade do trabalho cair minimamente, muito pelo contrário, soube dialogar com o Parlamento, com o Supremo, e sustentou muito todas as demandas de inclusão, de reestruturação e de dignificação da nossa remuneração, enfim, restaurando os padrões condignos para que nós possamos seguir adiante. Eu também queria, se me permitissem, ela que estará em breve entregando o bastão para o doutor Paulo Gonet, eu queria também conclamar os colegas para que nós possamos aprovar uma moção de aplauso ao trabalho, agradecendo a ela pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação. Se todos concordarem, permaneçam como estão, então irá até a doutora Eliseta esse comunicado e essa moção, enaltecendo, destacando e salientando o respeito e admiração deste órgão colegiado pelo trabalho por ela realizado. E, por fim, eu gostaria também de contar com o apoio dos colegas para que nós possamos também destacar, enaltecer e salientar o trabalho desenvolvido pelos apoiadores da gestão, tanto do Dr. Aras quanto da doutora Eliseta. Me refiro à doutora Eliana Torelli, secretária-geral, doutor Paulo Santiago, secretário-geral adjunto, o doutor Dalan, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República, a doutora Ionara, da Secretaria de Planejamento e Orçamento do MPU, e o André, que era o secretário direto da PGR. E saliento isso como atual timoneiro desta instituição, porque eles foram essenciais nas interlocuções que foram desenvolvidas, não só para os fins de termos uma conversa muito fluida com a chefia do MPU, mas também para destravar uma série de pautas e ampliar os nossos contatos permanentes para recompor nosso orçamento, garantir os pagamentos que estamos fazendo nesse final de ano e, sobretudo, nos dar a dignidade que nós sempre merecemos, né, até por força dos mandamentos constitucionais, mas que em outras gestões, lastimavelmente, nos faltou esse trato mais próximo, esse trato mais fidalgo, esse trato mais adequado em termos de co-irmandade, porque é isso que eu entendo que o MPU configura. Então, se todos concordarem, nós podemos conjuntamente também encaminhar uma moção destacando o bom trabalho desenvolvido pelos dois secretários, o titular e o adjunto,
que eu digo que é titular e adjunto, mas todos faziam as mesmas coisas, porque sempre estavam em pautas incontornáveis e tinham que enfrentá-las no dia a dia, assim como também o doutor Darlan, a doutora Ionara, que foi um trabalho de excelência. Diversas vezes, doutora Lourdes, estivemos com ela nos acompanhando no TCU para conversar sobre assuntos muito complexos que eu particularmente não tenho alcance, né, relacionado a números, a auditorias, enfim, a prognósticos orçamentários e financeiros, e ela debulhava aquilo com uma técnica, com uma capacidade que realmente demonstrava todo o seu valor, e isso fez a diferença em vários momentos, né? Então, eu queria aqui pedir e conclamar os colegas para que nós possamos também, porque eu acho que a vida é feita de reconhecimento também, né? Nós não podemos deixar de reconhecer o valor e a importância das pessoas que estão ao nosso lado, ou que, embora não estejam diretamente do nosso lado, nos ajudam de alguma maneira a evoluir, nos inspirando, nos fortalecendo, enfim, abrindo clareiras para que nós possamos chegar a bom termo. Todos concordam? Então está aprovado. Tá? Vamos encaminhar com as homenagens da presidência e de todos os integrantes desse alto colegiado. Queria, por fim, também compartilhar, para mim foi uma surpresa, realmente eu não estava esperando, mas primeiramente eu tenho enaltecido e destacado aqui, não me canso de dizê-lo, e acho que é também tempo de reconhecimento. Dezembro nos inspira nesse sentido, porque Jesus, que veio ao mundo neste mês, né, e é o nosso guia maior, nossa estrela de maior grandeza, ele sempre tem nos inspirado a reconhecer a importância de cada um que está ao nosso lado. E nesse sentido eu queria reconhecer o valor e a importância do Dr. Samuel Pereira como corregedor-geral do Ministério Público Militar, pelo trabalho de excelência que desenvolveu, que vem desenvolvendo e que desenvolve, e dizer que este reconhecimento decorre também de ontem nós termos recebido das mãos do senhor Corregedor Nacional do Ministério Público, e aí tem um valor muito maior, porque é um órgão de controle externo, doutor Samuel, que lhe tributa aqui um reconhecimento, um certificado de reconhecimento à Corregedoria Geral do Ministério Público Militar, pelos relevantes trabalhos de avaliação e valoração fundamentais para a construção de um Ministério Público resolutivo e sócio-transformador. Parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho, isso nos causa muito orgulho, viu? Parabéns. Tive muito orgulho ontem de receber, Vossa Excelência não estava podendo porque estava cumprindo missão, mas me senti lá muito envaidecido por poder, em seu nome, receber essa condecoração pelo valor do seu trabalho, do trabalho da Corregedoria. Eu compartilho com Vossa Excelência e compartilho com os servidores da Corregedoria, que certamente lhe deram o suporte para desenvolver esse trabalho de grande magnitude, viu? Parabéns. Obrigado, presidente. Eu só queria agradecer também a sua disponibilidade em receber essa honraria lá em nome da Corregedoria, do Ministério Público Militar, e também dividir com os colegas servidores da Corregedoria, que se empenharam bastante durante todo esse ano, e isso é fruto, então, desse trabalho conjunto e também de todos os membros do Conselho Superior do Ministério Público Militar, que sempre têm apoiado as ações da Corregedoria do Ministério Público Militar. Muito obrigado. Nós que agradecemos a Vossa Excelência. Queria também, eu digo uma coisa, Carol, vê se não eram 6, não sei porque só tem, aliás, tem 6 aqui, desculpa, é porque eu, tá, e também queria compartilhar com os colegas mais 2 certificações da Corregedoria, que aí também muito nos impacta positivamente, significa que estamos no caminho certo, até porque certificado pelo órgão de controle externo da nossa atuação administrativa, financeira e funcional, que é um selo de resolutividade conferido pela Corregedoria
Nacional do Ministério Público, possua atuação proativa e resolutiva na defesa dos direitos fundamentais em prol da sociedade, conforme demonstrado por ocasião dos trabalhos da 16ª Correição Ordinária de Fomento à Resolutividade, realizada no período de 12 a 13 de junho de 2023. E aqui agradecemos mais uma vez a participação da Procuradora de Justiça Militar, Nájila Nassib Palma, que recebeu também a equipe da Corregedoria, ela que desenvolveu um trabalho de grande fôlego na Secretaria de Direitos Humanos, Direito Internacional Militar e Relações Internacionais, e também desenvolve um trabalho bastante consistente junto à Ouvidoria Nacional, da Ouvidoria Geral do MPM. Ontem nós tivemos um bate-papo, né, primeiro formato realizado neste sentido, onde nós contamos com a presença da presidente do Conselho Nacional de Ouvidores, doutora Nádia, colega de Minas Gerais, minha conterrânea, e também tivemos a grata satisfação de receber o conselheiro Rogério Varela, que participou de todo o evento. Eu participei também e vi ali que estamos no caminho certo e com o respaldo e o apoio da Ouvidoria Nacional e do Conselho Nacional de Ouvidores Gerais. Doutora Lourdes, que deixou sementes muito fecundas, né, vê agora o trabalho todo germinar e produzir bons frutos, né, doutora Lourdes? Graças a Deus. Então, temos também que compartilhar com os colegas esta excepcional certificação da Corregedoria Nacional. E a última certificação foram um total de 6, o Ministério Público Militar saiu de mãos cheias, literalmente. Nós recebemos uma homenagem especial da Corregedoria, foi feita a este Procurador-Geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, pelos relevantes serviços prestados ao fomento da doutrina da resolutividade e à defesa do princípio da unidade ministerial. Quero compartilhar com todos que, na verdade, aqui eu estou na linha de frente no dia a dia, mas eu, na verdade, reflito e retrato tudo aquilo que é aprovado por este Conselho e, naturalmente, tudo aquilo que é realizado em cada unidade do Ministério Público Militar. Então, na verdade, atribuo essa certificação, não a mim pessoalmente, mas à instituição como um todo, pelo trabalho que foi realizado, buscando exatamente criar condições para disseminar essa cultura da resolutividade e também ao princípio da unidade ministerial, que nós temos que defendê-lo com unhas e dentes, que é realmente a nossa base de sustentação para o futuro. Então, eram essas as considerações que eu tinha que fazer. Desculpe se me alonguei um pouquinho, mas eu precisava compartilhar essas boas novas e franqueio a palavra para quem dela queira utilizar-se nesse primeiro momento, antes de passarmos especificamente a nossa pauta. Então, abro para as comunicações dos conselheiros. Doutor Roberto Coutinho, com a palavra. Só para registrar aqui que semana passada eu tive a oportunidade, a convite do diretor-geral, de conhecer a nossa Coordenadoria de Segurança Institucional e lá verificar o trabalho de excelência que está sendo desenvolvido neste importante segmento da nossa administração. É um trabalho de excelência implementado pelo diretor-geral e que se pode constatar a evolução que se está feito nesse setor. Fiquei muito impressionado e convido os colegas que quiserem conhecer o nosso CSI, né, Coordenadoria de Segurança Institucional, que vale a pena ver o trabalho que lá está sendo desenvolvido, aliás, o excelente trabalho, e que nós vamos torcer para que tenha continuidade, independente de que a administração que vier a sucedê-lo. É só para deixar esse registro. Agradeço a Vossa Excelência. Eu penso que esse é um caminho que não tem mais volta, né? A cultura da segurança institucional não é uma política específica do MPM, mas é uma política determinada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, qualquer gestor não pode deixar de investir, de aplicar recursos e desenvolver essa cultura de segurança institucional. Nós, felizmente, aplicamos muito recurso, não só recursos financeiros para poder dotar
essa nossa polícia ministerial de condições mínimas, espaço adequado, treinamento, né, inclusive, treinamento especializado, mas também deixamos assente a necessidade de que cada vez mais, até porque o CNMP definiu a nossa atividade como de risco e, portanto, nós não podemos, de norte a sul, de leste a oeste, ser submetidos a nenhuma situação que possam impactar diretamente na nossa integridade, na nossa incolumidade física ou mental, não só de membros como de servidores. Por isso, pois não, doutor Coutinho? Eu acredito até que futuramente isso possa ser até um embrião de uma polícia judiciária aqui do Ministério Público Militar. Na verdade, já é a própria polícia judiciária, mas com a nomenclatura de polícia ministerial. Dr. Aras deixou esse grande legado também para o MPU, né? Então, isso é uma orientação que, naturalmente, hoje nós não podemos ficar distantes, né, do judiciário pela simetria. No CNJ, eles disciplinaram essa polícia judicial. Judicial. E aqui nós vamos também disciplinar, já estamos disciplinando, já temos aí o doutor Jorge está à frente, junto com o doutor Alexander, e com uma equipe que cada vez mais se mantém coesa, cada vez mais está sendo preparada para o futuro, porque aí nós temos que também dar condições, treinamentos, enfim, específicos, né? Mas agradeço muito o seu testemunho e convido os demais colegas conselheiros para que possam agendar também uma visita, porque é bom uma visita guiada lá pelo doutor Alexandre e o doutor Jorge, para poder terem uma noção dos avanços que estamos promovendo nessa área, importante área, né? Sem dúvida. Eu queria também, o que eu esqueci de comentar, sobre, nós estávamos aí, acabamos de aprovar a moção de louvor ao trabalho da doutora Eliseta, mas quero dizer que nós conseguimos dar um passo essencial, porque a nossa reforminha do CPM, no que tange a tutela de vítimas, ela já chegou com uma proteção deficiente, especialmente em relação à injúria racial e ao estupro de vulneráveis. Então, com penas muito aquém das que estão previstas na legislação extravagante, e muito boa hora, e aqui também consigno as minhas pessoais homenagens ao doutor Cícero Coimbra Neves, que como grande doutrinador de direito penal militar, detectou esta proteção deficiente na tutela das vítimas dos crimes militares, seja na parte da injúria racial quanto do estupro de vulneráveis, e nos apresentou um estudo que viabilizou que nós encaminhássemos e despachássemos com a doutora Eliseta, sensibilizando-a quanto a esses dois pontos. Ou seja, levamos muitos anos, doutor Conchese, para que tivesse uma reforma da legislação penal militar, ainda que pontual, mas já nos deparamos com verdadeiros retrocessos numa lei que renova. Mas em muito boa hora, a doutora Eliseta, sensibilizada, ela já subscreveu, já foi apresentado, está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Já pedimos para nos habilitarmos como amicus curiae, justamente por isso em relação à injúria racial. Conversamos com a doutora Eliseta ontem sobre a questão também dessa proteção deficiente em relação ao estupro de vulnerável com resultado de lesão corporal grave ou gravíssima, e ela, sensibilizada, se comprometeu a, antes de deixar a chefia do MPU, de também aviar essa ADI, que virá em muito boa hora, especialmente depois de nós termos recebido aqui todas essas certificações, né, de defesa dos direitos fundamentais, né, e de atenção para com a tutela das vítimas, que todos sabemos temos agora uma secretaria própria, coordenada pelo doutor Coimbra e a doutora Caroline Piloni. Então, eu queria compartilhar e, mais uma vez, reforçar os agradecimentos à doutora Eliseta Ramos pela sensibilidade que ela teve em relação a esses pontos tão
essenciais da nova reforma penal, que já nasceu com essas deficiências, né? Acho que o doutor Carlos Frederico já tinha também observado, né? Inclusive cumprimentado o doutor Coimbra por essa iniciativa. Eu queria compartilhar aqui e reforçar nosso agradecimento ao doutor Coimbra. É para mim uma satisfação tê-lo ao nosso lado no dia a dia, porque é segurança nos encaminhamentos que fazemos. Então, mais algum conselheiro gostaria de se valer da oportunidade para fazer alguma comunicação? Podemos passar para a nossa pauta? Então, sem maiores delongas, retomando, portanto, os trabalhos, nós vamos passar para a... Aliás, antes de, doutor Coutinho, se me permitir, só para... em continuidade ao que foi decidido pelo Conselho da designação dos colegas para atuação em reforço também a Força-Tarefa Química, recém-premiada aqui pela Corregedoria Nacional, nós queríamos anunciar que 3 colegas, aliás, foi até muito interessante, porque nós tivemos 6 inscritos para poder dar apoio lá em Bagé, e pela ordem de antiguidade, Dr. Jorge Augusto Lima Melgaço, procurador de Justiça Militar, Dr. Soel Arpini, promotor de Justiça Militar, aliás, ele está voltando, né, a atuar na Operação Química, ele que a coordenou, e o Dr. Cássio dos Santos Araújo, promotor de Justiça Militar. Nós tivemos ainda a inscrição da doutora Cristiane Pereira Machado, promotora de Justiça Militar, que está deixando Santa Maria em direção a Curitiba. Ela estava em Santa Maria, já estava, por designação, atuando nesta operação também. Mas como ela está substituída pelo doutor Diego Sudicum Fagundes Rua, na verdade o doutor Diego, que se inscreveu, estava na 5ª inscrição, ele já estará naturalmente atuando. Então será também promotor natural junto com o Murilo e a doutora Maria da Graça, que me salientou que ainda tem atuação de Porto Alegre, conversamos essa semana, assim como Santa Maria e Bagé. Então, na verdade, o grupo estará reforçado pela chegada do doutor Diego Ruas, em Santa Maria, como promotor natural, e como promotores designados, doutor Jorge Augusto Lima Melgaço, procurador de Justiça Militar, doutor Soel Arpini e o doutor Cássio dos Santos Araújo, a quem nós desejamos que tenham muito bons êxitos na continuidade dos trabalhos desta já premiada histórica força-tarefa do Ministério Público Militar, Operação Química. Portanto, com essa notícia aos senhores conselheiros, passamos então ao processo derradeiro da pauta, o processo 64130/2023 de 44, que a relatora é a minha eminente e queridíssima conselheira, minha eterna professora, doutora Arilma Cunha da Silva, que é a proposta de alteração da resolução número 62 deste Conselho, que dispõe sobre o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público Militar, e eu tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência. Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhor presidente. Vamos analisar o presente feito, que trata da alteração, uma proposta de alteração feita pelo doutor Roberto Coutinho, da resolução CSMPM número 62, de 10 de maio de 2010, com o propósito de inverter a ordem de votação nas sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho Superior do Ministério Público Militar. O processo se encontra no SEI e eu vou pedir a vossas excelências a paciência para que eu só faça menção ao voto. Haja vista ter um exame marcado para daqui a pouco, está bem... Pode fazer resumo, Sua Excelência já disponibilizou o voto, nós temos acesso ao voto, vamos acompanhando aqui pelos computadores, enfim, a matéria também é relativamente simples, né? Então, Vossa Excelência pode fazer um resumo, se quiser partir para as conclusões, não há problema nenhum, nós vamos acompanhando. Muito obrigada. Trata-se de apreciar o processo SEI número tal, instaurado no âmbito deste Conselho Superior do MPM, com vistas à atualização da regra prevista no artigo 16, parágrafo 5º da resolução do Conselho Superior do Ministério Público Militar, número 62, de 10 de maio de 2010, que estabelece a ordem direta de atividade dos conselheiros para votação nas sessões deste colegiado.
Ressalta-se que, por iniciativa do eminente vice-presidente do Conselho Superior do MPM, foi apresentada a proposição de alteração da ordem direta de antiguidade dos conselheiros para a ordem inversa, nas votações em sessões ordinárias e extraordinárias deste colegiado, prefacialmente nos moldes do que prevê o artigo 435 do Código de Processo Penal Militar, quando dos julgamentos em Conselho de Justiça. Entre mentes, curial recordar que essa praxe sugerida para o âmbito do colegiado, a ordem inversa de antiguidade, igualmente referida pelo autor da proposta, encontra guarida nos seguintes dispositivos regimentais de tribunais superiores, tal como o artigo 185 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e artigo 83, combinado com o artigo 65 e seu inciso 2 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Está citado aí já no voto o respectivo artigo. Na mesma linha, verifica-se também que a praxe adotada em regimento interno para sessões sob a competência do Conselho Superior do Ministério Público Federal, especialmente em relação a procedimentos administrativos, cuja sistemática prevê a coleta de votos conforme a ordem inversa de atividade dos seus membros conselheiros. Sendo assim, é possível inferir dos termos normativos precitados uma disciplina mais concetânea à proteção e garantia do livre exercício do munus dos membros de um colegiado, na medida em que esse regulamento preserva a autonomia e independência dos votos dos mais modernos, sem a influência dos mais antigos que os precedem naquela pleite. Não é demais afirmar que, invariavelmente, há sempre um respeito reverencial de um membro mais moderno em relação àquele mais antigo, reconhecendo um neófito naquela sentada as qualidades técnicas e a experiência judicante do outro colega naqueles mistérios. Certamente, na ordem de votação até então implementada, neste Conselho Superior do MPM, o voto do membro mais antigo pode tornar-se um norte seguro para o outro mais moderno, prevalecendo não raro fator de influência para um juízo de valor a ser formulado sem amarras. A questão posta em perspectiva neste procedimento nos desafia a uma resposta sobre o fundamento basilar de que a regra de ordenação dos votos nos colegiados deve impedir que um membro mais antigo ou ainda de maior autoridade possa influenciar o voto de outro membro mais moderno ou de menor autoridade. Com espécie no critério apontado, a nova redação da resolução número 62, sugerida pelo eminente vice-procurador do Conselho Superior do MPM, resultará em julgamentos mais fluidos e transparentes, observada a ordem inversa de hierarquia de seus membros. Note-se que, consoante nova diretiva na norma para a coleta de votos, poderão aqueles membros mais modernos emitirem livremente suas razões e convicções íntimas sobre quaisquer matérias subexamine ao largo de dissensões ou temas sensíveis. Portanto, temos que a alteração proposta pelo eminente vice-presidente do Conselho Superior do MPM reflete, a nosso ver, a melhor redação para o artigo 16, parágrafo 5º da resolução número 62, de 10 de maio de 2010. É dizer que a proposta para alterar o critério nas votações deste colegiado para a aventada coleta de votos pela ordem inversa de antiguidade de seus membros constitui procedimento escorreito e atual adotado sobretudo em órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar e do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Essa proposição singular apresentada traz em sua essência um procedimento a ser adotado no âmbito deste Conselho Superior, com o fito especial de padronização e alinhamento com as melhores práticas, como se vê nos regimentos internos referidos ali. Em arremate, constata-se a necessidade da pretensa adequação da citada resolução do Conselho Superior, à guisa dos termos propostos pelo eminente vice-procurador do Conselho Superior do MPM, conformando-se à regra de votação das matérias em sessões ordinárias e extraordinárias, sob o vetor da ordem inversa de atividade dos seus membros conselheiros. Disposto, com foco nas razões e fundamentos acima elencados, voto pela aprovação da proposição apresentada com o fim específico de alterar o artigo 16, parágrafo 5º da resolução número 62, submetendo-a ao auto descortino deste egrégio Conselho Superior.
é como voto excelências. Agradeço muito o esforço de Vossa Excelência de trazer o feito à pauta, sobretudo às vésperas de um exame. Peço até escusas, porque eu terminei esquecendo a minha professora, minha máxima culpa, viu? Mil escusas, mas né, agradeço muito a esse esforço e essa compreensão. Eu vou passar a palavra para o relator para ver se ele quer acrescentar alguma coisa ou se a convergência por si só já é suficiente. Não, Excelência, acredito que a relatora já exauriu já captou todos os fundamentos da nossa proposta. Perfeito. E eu acho que podemos ser precursor nessa questão de conselho. Perfeito. Tá? Em discussão? Senhor presidente, eu reconheço que a experiência dos mais antigos, ela pode influenciar, mas no meu entendimento, não negativamente. Eu acho que no caso dos membros do Ministério Público não tem exatamente isso de temor reverencial. Obviamente que os mais antigos têm uma visão do conjunto que os mais novos não têm. Então, eu acho que essa visão mais ampla, ela pode influenciar positivamente e não negativamente. Mas eu nunca tinha pensado nessa questão da ordem hierárquica ou não nas votações. Mas aí, depois que eu vi a proposta aqui do doutor Coutinho, que até elogio porque nos leva até a reflexão, eu fui olhar os outros ramos também do MP, como é que funciona a votação. Então, a exceção do MPF, que a relatora mencionou aí, a maioria dos nossos ramos, né, são os co-irmãos, que eu acho que nossos problemas são mais semelhantes, seguem essa ordem decrescente, mas eu acho que já pode ter surgido esse debate lá também, porque a sistemática é interessante, é uma ordem decrescente, mas a partir do relator. Então, não é definitivamente por ordem de antiguidade direta, nem inversa. O relator vota e, a partir dele, se segue a ordem de antiguidade. Então, a minha sugestão era só que essa fórmula é adotada pelo CNMP, salvo engano, pelo MPDFT, pelo MPT, MP do Paraná, MP de São Paulo, enfim. Então, eu acho que nós poderíamos adotar essa regra dos co-irmãos do MP. Só essa observação, meu entendimento. Então, seria o relator e depois na ordem decrescente. Isso, os votos, em caso de divergência, serão colhidos a partir do voto do relator em ordem decrescente de antiguidade. Então, vota o relator, aí o mais antigo depois do relator. E aí vai... Aí não mudaria nada. Não, a gente tem o relator, mas sempre começa pelo mais antigo, que é o doutor Federico. Aí depois do relator, o mais antigo. É assim que a gente faz. Já é assim. Aí não teria que alterar. É assim, olha, quando o doutor Coutinho, nesse caso, ele é o relator, não é isso? Relator é a doutora Arilma. É a doutora Arilma. A doutora Arilma, se eu for colher os votos, eu vou começar pelo doutor Carlos Federico. E aí, na sequência, é isso que a gente faz aqui no colegiado. Sim, mas se o relator for o doutor Bortoli, se o mais antigo depois dele. Aí, aqui, ó, eu não pego o mais antigo depois dele, eu pego o mais antigo do conselho. Aí seria uma mudança, se for assim, o mais antigo depois do doutor Bortoli. Seria assim. Pelo que eu estou entendendo. Aí estabelece um rodízio. Já não é os mais antigos aqui, já não seria pela ordem de antiguidade no conselho. Seria pela ordem de antiguidade após o voto do relator. Isso, a partir do relator. Aí muda alguma coisa assim. Em discussão, doutor Bortoli. Com todo o respeito, doutora Maria de Lourdes, eu vou acompanhar a proposta do doutor Coutinho e referendar o parecer da doutora Arilma, até porque nas nossas votações elas são precedidas dos debates. Os debates, a opinião é livre, os argumentos são expostos. Quando somente encerrados os debates, eu acho que todos já formaram a convicção, estão em plena capacidade de votar, e aqui não tem nem ordem de antiguidade para se debater, é que nós passamos as colheitas do voto. E eu acho interessante que elas sejam colhidas a partir do mais moderno até o mais antigo. Acho interessante por essa premissa. Precedem os votos, precede a opinião formada o debate. E o debate, ele é livre. Então, acho que a forma de
coleta dos votos ela se mostra mais razoável começar pelo mais moderno. Eu vou encaminhar por essa minha particular visão da situação, mas eu encaminho no sentido da aprovação da proposta. Obrigado. Excelência, mais alguém? É bom que se destaque uma coisa, não é ordem hierárquica, não existe essa ordem hierárquica, né? É ordem apenas de antiguidade, né? A gente, na verdade, a doutora Luiz usou a palavra hierárquica, né? Mas não é ordem hierárquica. O STM também segue essa orientação que o doutor Coutinho nos propõe, o Supremo Tribunal Federal, enfim, e o Conselho Superior do MPF. Eu acho que esses três que a doutora Arilma teve o cuidado de pesquisar e constatar, seguem essa orientação. A partir do momento em que lá também tem revisor, né? O relator e o revisor se pronunciam, aí segue a ordem inversa de antiguidade, né? Me parece que essa manifestação do vice-procurador-geral, conselheiro Bortoli, coloca aí num patamar mais adequado, né, em termos de posicionamentos que todos poderão tê-los. O mais antigo, aí não há uma ordem, né, é só pedir da palavra. Eu acho que isso talvez pudesse corrigir eventuais situações de influenciação, não positivo ou não, doutora Lourdes, aí eu não entro nesse mérito, Vossa Excelência vê como positivo, mas enfim, eu acho que o maior mérito dessa proposta do doutor Coutinho é justamente deixar que após os debates, se eles houverem, e cada qual pode ter a liberdade ampla de poder se pronunciar, se colhe a partir do mais moderno a sua posição e assim, de fato, não se vai ter como parâmetro, eventualmente, a posição de voto, não de pronunciamento. Porque o pronunciamento ele pode até antecipar e pode já convencer o mais moderno. O doutor Carlos Ferido tem razão, por exemplo, né? E fica bem encaminhado, né? Mas, pois não, doutora Luz. Não, doutor, eu também não vejo maiores problemas em qualquer uma das ordens. É apenas porque, como a proposta também... Apenas como a proposta, né, foi sugerindo padronização, aí padronização com quem, então? Então, porque a maioria dos ramos do MP segue essa ordem decrescente. Então, eu entendo que nós vamos estar... Mas aí não é para seguir o padrão, é para inovar, então tudo bem. Nós vamos estar seguindo o padrão do MPF, que é um co-irmão de peso, e também vamos estar seguindo o padrão do STM. E do Supremo, né? E do Supremo, então também estão bem acompanhados, tudo bem. Presidente. Vamos... cadê a ordem aí agora? Eu já tenho que iniciar a ordem. Já começamos agora? Ou... Não, vamos manter pela ordem de antiguidade ainda prevalente, né? Eu vou colher os votos, doutora Lourdes. Pode começar por aqui. Já pode começar por aí? Sem problema, pode começar hoje. Presidente, só um esclarecimento. Pois não, doutor Samuel. Vossa Excelência, que já foi integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, como é que funciona lá essa ordem de votação? Lá na verdade é interessante, né? Desculpa até dizer isso, eu assim, durante o período em que eu passei lá, havia muito isso que eu acho que tinha que ser disciplinado. Eu acho que isso não é positivo para um conselho, porque aí sim eu acho que pode, de alguma forma, doutora Lúcia, se me permitir, gerar algum desconforto para um ou outro. Eu acho assim, eu estou sensibilizado com a posição do doutor Coutinho, mas, por exemplo, o doutor Bortoli falou assim, não, eu antecipo o voto ali na posição. Lá também tinha muito isso. O conselheiro se pronunciava de, olha, já antecipo que vou votar na proposta tal. E não seguir uma ordem. Eu acho que a gente poderia obedecer à ordem. Eu acho que nos debates, cada qual se posiciona sensível, vê com bons olhos a proposta do doutor Coutinho ou a divergência que eventualmente pudesse ser inaugurada, mas não vota. Segura para votar no final. Podemos caminhar assim? Eu acho que fica mais técnico, né? Mas no CNMP é assim também, por antiguidade, artigo 60. Mas é aquilo que eu te falo. Lá tem esse mecanismo ou esse expediente que eu não vejo com bons olhos. Eu, particularmente, eu estava lá, aí o outro antecipava voto. Aí eu acho que pode causar, minimamente que seja, alguma influenciação. Me perdoe a franqueza, eu não ficava confortável quando eu estava lá, embora seguisse a ordem de antiguidade.
entendeu? Mas me parece que, como disse o doutor Coutinho, nós estamos vivendo tempos de vanguarda, tempos de evolução. Então, me parece que a proposta dele tem um fundo que tem sustentabilidade, que já vem sendo praticado no Supremo, no STM, no Conselho do MPF. Eu acho que nós estaremos bem ladeados também. Mais algum debate? Podemos... Não, senhor presidente, só... Pois não. Sugestão, vamos, eu acho que votar a proposta, porque a questão da antecipação do voto é um tema já mais polêmico. Eu já tenho uma outra opinião, inclusive nós teremos que verificar a questão da vista também, porque na vista pode-se antecipar o voto, né? Não aguardar o retorno de vista. Isso já aconteceu na última sessão, que então teria que olhar com... Eu gostaria, se fosse avançarmos nessa proposta, olhar com mais cuidado ela. Se pudéssemos nos fixar na proposta que está em votação, eu agradeceria. Obrigado. Fixaremos, bem lembrado. Doutora Hermínia, por favor, tem a palavra. Na verdade... Obrigado, querida. Pois não, doutora, pode se expressar. Saiu o seu... tá mudo. Clica aí no botão... agora sim. Na verdade, quando quando é concedida a palavra ao membro, ao conselheiro, no momento em que ele puder externar a sua posição sobre o fato que está sendo objeto de apuração, de julgamento, ele já vai automaticamente demonstrar o voto dele. Não tem como dar a palavra ao conselheiro e não permitir que ele diga o que ele acha da proposta. Agora mesmo, se eu for pedir a palavra para me manifestar referente ao que foi concedido pela doutora Erilma, eu automaticamente já vou dizer o que se eu concordo, se eu não concordo, se eu acho certo. Já antecipa na prática o voto, né, doutora Hermínia? Automaticamente, não tem como proibir o conselheiro de externar a sua opinião. Eu acho isso muito difícil. Corretíssimo, doutora Hermínia. Agradeço aí a sua contribuição. Doutor Giovanni Ratacaso, tem a palavra. Pois é, exatamente nesse âmbito dessa polêmica, senhor presidente, eminentes colegas, eu vou adiantar o meu voto, porque tem o assessor do comandante do Exército está me aguardando no gabinete, então eu quero antecipar meu voto, eu acompanho a relatora e peço licença aos demais pares para poder receber o coronel lá no meu gabinete. Eu agradeço a Vossa Excelência, então já computo o voto de Vossa Excelência, acompanhando a eminente relatora, e passo então a coleta dos votos, não havendo mais discussão, passa a coleta dos votos, como voto o conselheiro Carlos Frederico de Oliveira Pereira. Agradeço a Vossa Excelência, como voto o doutor Coutinho, já foi o proponente, então, como voto o eminente conselheiro Alexandre Carlos Humberto Conchese, o nosso presidente, meus caros inoxidável colega. Para mim, tanto faz qualquer dos dois modelos, mas eu vou, em homenagem ao trabalho feito pela doutora Arilma, votar com a relatora. Muito obrigado a Vossa Excelência. Como vota a eminente conselheira Hermínia Célia Raimundo? Levando em consideração ao fato que foi levantado pelo doutor Concese, eu não vejo também distinção, acho que todos nós somos perfeitamente conscientes do que votamos, não acho que altere muito, mas voto com a relatora pelo trabalho que foi feito e pela consistência do voto que ela procedeu. Mas não, para mim, eu também entendo que todos, ou começando do mais antigo ou do mais novo, todos temos muita consciência daquilo que votamos, com a relatora. Não há dúvida. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Giovanni já adiantou acompanhando a relatora. Doutor Bortoli, como vota a Vossa Excelência? Me desculpando com a doutora Maria de Lourdes, mas até vou citá-la como um exemplo, né? Ela é o exemplo cabal aqui de que a antiguidade, falando em antiguidade, não influi muito na condução do voto, porque ela, reiteradas vezes, tem a sua opinião, eu admiro isso, expressa a sua opinião e vota, acompanhando ou divergindo de acordo com a sua convicção. Também concordo com a doutora Hermínia que eu acho que não muda muito, mas acho que desta forma, iniciando
pelo mais moderno, digamos assim, no Conselho, e terminando com o mais antigo, eu acho que é mais adequado. Eu vou acompanhar o relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente corregedor-geral, eminente conselheiro Samuel Pereira. Senhor presidente e senhores conselheiros, eu também acho que a ordem não vai influenciar muita coisa, não, mas nós precisamos, de alguma forma, padronizar. Então, em razão do excelente trabalho feito pelo proponente, pela relatora, eu vou acompanhar o voto da conselheira Arilma. Obrigado a Vossa Excelência. Como vota a destacada conselheira Maria de Lourdes Souza Gouveia? Senhor presidente, pedindo vênias também de novo por discordar dos mais antigos e sendo a mais nova agora aqui a votar, eu vou discordar mais uma vez, mas parcialmente, porque eu entendo que podemos mudar sim, mas como a questão também é de padronização, para padronizar com a maioria dos ramos do MP, inclusive com a sistemática adotada pelo CNMP. Então, o meu voto é para seguir a maioria dos ramos do MP e o CNMP na sistemática. Agradeço a Vossa Excelência. Então, a doutora Maria de Lourdes, ela vota numa parcial divergência, no sentido de que a fórmula seja adotada em consonância com os ramos do MPU, né, os demais ramos do MPU, à exceção do MPF, e do padrão adotado pelo CNMP. Que se consigne, então, o voto dela, que já, nesse caso, já é vencido, mas que fique registrado na ata. Como voto, o eminente conselheiro Luciano Moreira Gorrilhas. Eu também entendo que a ordem dos fatores não altera o produto, mas eu acompanho a relatora para ter uma uniformização no jogo. E eu vou ser o primeiro a votar agora, então, mais moderno. Eu agradeço a Vossa Excelência. Também eu vou acompanhar o trabalho, o esforço, a pesquisa da doutora, do proponente, né, doutor Roberto Coutinho, e também da subprocuradora Arilma Cunha, a quem presto minhas homenagens pelo trabalho de fôlego que realizaram, e creio que o tempo dirá melhor. Né? Por agora, todos nós temos as nossas razões, né, doutora Lourdes? Então, mas o tempo, até para ver esse padrão, vamos seguir a mesma liturgia que é usada no STF, e Roma locuta finita est, né, segundo dizem. Vamos também seguir o padrão do nosso Superior Tribunal Militar, a corte perante a qual nós subatuamos, e vamos seguir o padrão do MPF, nosso co-irmão também de MPU. Então, agradeço a todos os conselheiros, e proclama-se o resultado por maioria de votos, vencida a conselheira Maria de Lourdes Souza Gouveia, aprovada a mudança proposta pelo conselheiro Roberto Coutinho e muito bem relatada pela conselheira Arilma Cunha. Eu queria só, antes de finalizar, dizer que eu cometi aqui uma injustiça, porque eu não citei o doutor Coimbra como partícipe também da operação química. Ele mesmo, à distância, esteve várias vezes atuando em diversos momentos, então também essa homenagem prestada pela Corregedoria Nacional ao enaltecer o trabalho da Operação Química também se estende a ele, naturalmente ao coordenador, mas a obra como um todo envolveu vários atores, como já ressaltado, e eu faço questão de salientar a todos, inclusive o nosso colega Cícero Coimbra, que mesmo de Brasília participou de inúmeras audiências e contribuiu efetivamente para os bons êxitos desta primeira força-tarefa do nosso Parquê das Armas. Quero, se nenhum outro colega quiser, então, usar da palavra. Doutor Conchese, por favor. Senhor presidente, eu queria só desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações. Eu que sobrevivi a 2023 com muita galhardia, graças a Deus. Amém. Eu sou um forte, sou um corajoso. Então, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, que fiquemos em paz em 2024, como estivemos em 2023, Amém. Porque isso é muito importante na nossa instituição. Sem paz a gente não vai adiante. Feliz Natal a todos e muito obrigado. Nós que agradecemos a Vossa Excelência. Mais algum colega deseja se expressar? Doutor Carlos Frederico de Oliveira Pereira, tem a palavra. Só sobre a emenda aqui, rapidamente, eu vejo que na alteração aqui ele acrescenta a matéria administrativa. Isso. Isso é no item 3, né, no 124. Em tese,
isso soluciona um problema que no que diz respeito à ação de improbidade administrativa, Exato. em tese, né? Eu Porque também acho. até agora o STJ firmou jurisprudência no sentido que a ampliação da competência da Justiça Militar Estadual não alcança ações de improbidade. Mas não tem administrativo. Realmente tem né? essa expressão aqui. Isso. Eu não sei se resolve, mas em princípio resolve. Pronto. Agora, hoje em dia, já é possível os colegas do MPM fazerem proposição de ações civis públicas e de improbidade. Na verdade, você tem uma hipótese de legitimação concorrente. Você simplesmente pede o ingresso do MPF como seu litisconsórcio. Não quer dizer que você vai ficar subordinado a ele, entendeu? A legitimação ela é disjuntiva, entendeu? Então é perfeitamente possível. Já tem... Ambos ficam à frente ou um especificamente? Se ele não quiser, o MPM prossegue. Pode prosseguir? Sim. É assim que está sendo até agora. Eu consegui decisões no TRF do Rio de Janeiro e aqui no Distrito Federal. E no STJ tem mantido? O STJ ele teve um caso só que ele... Rejeitou. Porque eu recebi morreu esse o caso. comunicado ali, eu recebi esse comunicado, por isso que eu estou fazendo essa indagação. O caso teve extinção do processo sem julgamento do mérito, Sim. Entendeu? E aí ele considerou, eu entrei com o resto, depois entrei com a agravo, ele admitiu, mas depois ele falou, não, tendo em vista a extinção do processo sem julgamento do mérito, eu não vou entrar na questão. Você está entendendo? Aí foi por isso. Mas ele, se bater de novo um caso desse, ele vai decidir, como ele decidiu lá no passado, em relação à ação civil pública. Pronto. Entendeu? E olha, a gente tem que entrar com essas questões. Você tem várias fraudes à licitação aí, coisas que implicam em improbidade. Eu agradeço a Vossa Excelência, o contributo extremamente valioso. De fato, a gente já tinha observado que essa expressão administrativa é a cereja do bolo, doutora Lourdes. É a cereja do bolo, né? E eu entendo assim que nós temos que ter, me parece, a legitimação ordinária, ou seja, nós temos que ser reconhecidos como legitimados para essa finalidade, até porque nós atuamos nesse ethos, nesse contexto especializado. Nós, a rigor, não precisamos estar ancorados num ou no outro ramo. O correto era nós atuarmos, termos a liberdade de, todas as vezes que tiver, qualquer situação que alcance o patrimônio, dano, enfim, prejuízo ao erário, ao meio ambiente, que nós possamos entrar com todas as ações também de natureza civil, né? Creio que o esforço, né, de alguns colegas é interessante, tem sido muito importante, mas uma coisa que não se pode abrir mão, isso vale para todos os membros da primeira instância em particular, é o encaminhamento para o MPF para fins da ação de improbidade. Isso é algo, doutor Carlos Frederico sempre bate nessa tecla, né, e detecta muitas das vezes, né, já em nível recursal, que essa providência muitas das vezes não foi tomada, né? O que, inclusive, doutor Samuel Pereira, talvez desafiasse uma atuação, o doutor Giovanni não está presente, mas da Câmara de Coordenação, para que a gente pudesse consolidar esse entendimento e talvez até soltar um enunciado, alguma coisa assim. Já tem? Eu não me recordo. Eu não tenho certeza, mas acho que tem uma recomendação da Câmara já bem antiga. Ou então, na verdade, reforçar, doutor Bortoli, porque é absolutamente impensável que nós nos confinemos na nossa seara penal e deixemos os efeitos que são também penais, administrativos, né? Tem um resquício também penal na esfera da ação de improbidade administrativa, com efeitos, às vezes, até mais danosos, né? Perda da capacidade eleitoral ativa, suspensão de direitos, né? Suspensão, alguma coisa assim. Então, eu acho que nós temos que fazer um estudo, desenvolver esse trabalho, e eu proponho ao doutor Samuel e ao doutor Giovanni que possam fazer uma reunião para a gente avançar nessa seara. No que diz respeito à parte de atuação, eu acho que não pode ser cobrado do Ministério Público Militar uma atuação civil, porque ela não está disciplinada por lei. Ela tem sido admitida aqui e acolá, conforme eu disse, reconheça a importância desse esforço, aqui mencionado pelo doutor Samuel. Acho que no futuro nós vamos chegar, por lei, até por conta da racionalização, da distribuição adequada, aquilo que a jurisdição
comum, federal comum, hoje tem de ações na área administrativa e civil, né, de questões disciplinares, eu acho que pode vir para a jurisdição federal especializada, e eu creio que também aquilo que o MPF absorve de nossas atribuições poderá vir para o MPM, para que nós possamos também corresponder melhor às expectativas da sociedade da República Brasileira. Só uma observação. Doutor Carlos Frederico. Qual o problema dessa questão? Que eu observei. São dois. Principalmente em casos de fraude à licitação. Os contratos continuam vigentes. Pois é. Você está dizendo, isso é um absurdo, um negócio desse. E só que na área federal isso não acontece, porque quando o MP entra com a ação penal, ele já entra com a ação civil. Então o camarada continua com o contrato, bicho. Não, isso é um negócio de louco. Segunda coisa, já teve caso, e foi um dos que eu insisti com um colega para propor, e eu fiz ação com ele, o MPF não tem condições de priorizar os casos da gente. Entendeu? O volume deles, a competência é amplíssima. Então, já teve caso em que acabou não tendo ação de improbidade. Pois é. Você está entendendo? Isso é importantíssimo. Isso é um problema sério. Eles não têm. A não ser coisa. Eles podem filtrar coisa grande e tal. Mas, assim, coisas médias, entendeu? Que tem. Porque isso aqui tem influência na parte disciplinar. Eles não têm condições de fazer essa prioridade. É verdade. Entendeu? E outra terceira observação. Passando essa emenda, chegamos à conclusão que a gente pode fazer isso, não impede eles fazerem também aqui, entendeu? Sim. Entrar com ação aqui, pedindo a legitimação concorrente. É possível. Perfeitamente possível. É um caminho de 12, né? O que não seria uma... Imagina, você deixar de fazer, o camarada... Né? Enfim. Agradeço muito a contribuição de Vossa Excelência, não havendo mais nenhum inscrito para se manifestar. Renovo, então, aqui os votos, né, de um Natal muito afortunado para todos, viu? Acompanho aí o nosso relator, doutor Conchese, na sua manifestação generosa, e desejar que nós, ao renovarmos as energias para o ano que se avizinha, possamos também retornar com muita saúde, com muita paz, sempre sob a destra do Senhor, a nos repousar sobre a fronte, nos dando força, coragem, perseverança e fé. Que a luz do Senhor esteja na vida de cada um, de todos nós, membros e servidores da nossa instituição, e que possamos seguir adiante construindo um futuro muito mais ditoso para nós, para a nossa instituição, para o nosso Brasil e para a nossa humanidade. Beijo no coração de todos, membros e servidores de todo o Ministério Público Militar Brasileiro. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Natal. Obrigado, Feliz Natal. Feliz Natal a todos e todas. Natal.